Olá, queridos irmãos, graça e paz, estamos de volta para mais estudo bíblico e a pergunta de hoje é a seguinte: por que o apóstolo Paulo chamou Jesus de primogênito de entre os mortos se Jesus Cristo ressuscitou e não ficou morto? Não entendi muito bem o que ele quis dizer com essa expressão. Pode me ajudar a entender melhor a profundidade desse texto? Muito obrigado, querido irmão, por dividir com a gente a sua dúvida. Aliás, esse termo aqui é muito mal compreendido por grande parte dos estudantes da Bíblia, que não sabem identificar muito bem o sentido de primogênito aqui. Alguns dizem até que Jesus foi criado. Nós vamos aprender tudo isso hoje. E você, tem alguma dúvida da Bíblia? Coloca aqui nos comentários, os comentários estão abertos para que você compartilhe a sua pergunta, a sua dúvida, e ela pode ser escolhida e virar o próximo vídeo aqui do nosso canal. De segunda a sexta, às 15 horas, sempre tem vídeo novo por aqui, por isso faça parte da nossa comunidade. Embaixo do vídeo tem o botãozinho inscrever-se, faça sua inscrição, é gratuito, é aqui no YouTube e a gente vai crescer muito na palavra do Senhor. Se você ainda não me conhece, se é a primeira vez aqui no canal, eu sou o presbítero André Sanches, eu sou autor desse canal, sou também autor do blog esboçandoideias.com e eu dedico a minha vida a ensinar as pessoas a entender a Bíblia cada vez mais com profundidade, mas sem aquela linguagem da teologia difícil. Então, vamos aprender mais esse tema. Te convido para ir até a minha lousa de explicações que nós vamos aprender mais. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela, Colossenses 1,18, texto lindíssimo da palavra de Deus. Paulo explica o seguinte: ele, está falando aqui de Jesus Cristo, é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas terá primazia, ser o primeiro. Olha que expressão curiosa essa que nós vamos entender hoje no nosso estudo. Algumas expressões da Bíblia exigem que façamos certas conexões. E você, como estudante da Bíblia, eu também, a gente precisa muito aprender a fazer isso. Conexões com termos e significados citados também em outros livros, que nos ajudam então a entender determinadas expressões como essa utilizada pelo apóstolo Paulo. Daí a importância de estudarmos toda a Bíblia e não apenas trechinhos da palavra de Deus. Eu conheço muitas pessoas que ficam apenas estudando versos isolados, apenas leem um capítulo num livro, depois pula para outro livro, e isso é muito prejudicial. Você verá que fazer essas conexões de uma forma mais detalhada e com contexto não é difícil e é muito importante para o entendimento da palavra. Conhecer também alguns significados das palavras e estudar os dois tipos de contexto, Eu já falei aqui, mas vou repetir. O contexto amplo, que é aquele que engloba, livros mais afastados daquele que você está estudando, capítulos mais afastados, por isso que a gente diz amplo, e imediato, que são ali os trechos que vêm antes ou depois de um determinado versículo que você está estudando, como esse que nós acabamos de ler, e a gente vai ver tanto o contexto imediato quanto o amplo. E tudo isso vai nos dar então uma direção para trazer o significado real de um determinado texto. Então, por isso, fique até o final que nós vamos fazer essas coisas na prática. E nós vamos começar entendendo o contexto imediato, aquele mais próximo dessa expressão que o apóstolo Paulo utiliza aqui, primogênito de entre os mortos. Vamos entender do que o apóstolo Paulo está falando. Alguns versos antes, Paulo ele descreve para a gente a glória de Cristo. Você vai observar que esse capítulo 1 de Colossenses é um tipo de hino de louvor a Deus, a respeito de Jesus Cristo, mostrando ali qualidades, virtudes e obras do Senhor Jesus. E ele começa falando que Jesus, ele é o primogênito de toda a criação. E aqui muita gente se confunde, achando que o apóstolo está falando que Jesus foi o primeiro que foi criado, e não foi isso não. Vamos ver o texto, Colossenses 1,15. Este, está falando de Cristo, é a imagem do Deus invisível. Por quê? Porque Cristo desceu a essa terra, se esvaziou, e ele é Deus e ficou aqui em forma de servo para fazer a obra na cruz. E diz o apóstolo que ele é o primogênito de toda a criação. Obviamente que primogênito aqui não está sendo tomado como primeiro criado, mas aqui significa direito e privilégio. Ou seja, Jesus Cristo, através de sua obra, ele tem todo o direito, todo o privilégio em toda a criação. Ele desceu, ele se humilhou, ele realizou
todo o plano de Deus. É nesse sentido, e não que Cristo foi ou tenha sido criado. Claro, se você quer que eu fale mais desse assunto, com um pouquinho mais de detalhes, coloca aqui nos comentários que eu prometo fazer um vídeo com maiores explicações sobre esse trecho especificamente. Mas vamos seguir. Depois, Paulo fala sobre todas as coisas sendo criadas por meio de Cristo e para Cristo, o que insere Jesus Cristo dentro da obra de criação. Jesus estava lá, conforme está lá em Gênesis, aquele famoso façamos, no plural. Olha que interessante, Colossenses 1,16. Pois nele, está falando de Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. As invisíveis e as visíveis, explica Paulo. Sejam tronos, agora ele fala aqui dos poderes, soberanias, principados e potestades, falando de lideranças, de governos. Tudo foi criado por meio de Jesus Cristo e para Jesus Cristo. Então veja, Paulo lembra que Cristo ele é antes de todas as coisas e ele sustenta todas as coisas da criação. O objetivo, então, desses trechos é mostrar a grandeza do Senhor Jesus. Colossenses 1,17 explica o seguinte: Ele, Jesus Cristo, é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste, o que mostra a sua eternidade e não que ele tenha sido criado. Todo poder está com ele. Bom, esse contexto é importante a gente entender para a gente dar sequência. Então, Paulo está ensinando aqui para a gente a respeito da grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo, como ele é o único, como ele é perfeito, pleno, tem todo o poder, toda a soberania sobre tudo. Isso é importante, então, você guardar dessa parte. Bom, agora a gente avança, então, para explicar por que Cristo é chamado por Paulo de primogênito entre os mortos. Isso a gente vai observar que agora está ligado à sua obra que ele realizou. Antes de te explicar isso, só um recadinho rápido para você. Muita gente me perguntou como é que é o nosso curso lá por dentro. Olha que interessante aqui na tela para você. Eu estou gravando aqui no meu computador, mas funciona também em tablet, em celular. Olha só que interessante, a gente tem um menu aqui, ok? No canto esquerdo nós temos as nossas aulas. Estou aqui com a aula de número 1 selecionada e aqui o aluno dá o play, assiste a aula. A gente tem, inclusive, aqui embaixo, área de comentários. Olha só, já estamos com quase 3.000 comentários dos nossos alunos. Temos PDF da aula, temos MP3 para você ouvir a aula se você quiser, por exemplo, enquanto está no carro. Tem gente que gosta de fazer assim também. Temos aqui os módulos de bônus, Temos aqui muitos bônus, planos de leitura, um monte de coisa importante para o seu estudo da Bíblia Sagrada. E aqui, olha só que interessante, temos os módulos das aulas, olha. Então você consegue abrir aqui os módulos, ver cada uma das aulas, muito organizadinho, de Gênesis a Apocalipse. Então veja, participe, é uma oportunidade muito importante para que você aprenda a Bíblia Sagrada, tudo mastigadinho, tudo organizado. E claro, você consegue inclusive falar comigo pelo Zap aqui, já tem um link para você clicar, já cai dentro do meu Zap para fazer perguntas, ok? Então, participe com a gente do nosso curso. Então, se você quer participar com a gente aqui desse material, desse curso, você pode acessar aqui, embaixo do vídeo tem a área de comentários, você clica em cima dessa parte, no primeiro comentário que fica logo abaixo. Vai abrir a área de comentários e no primeiro comentário fixado tem o nosso link da nossa página com todos os detalhes. Queridos, quando Paulo diz que Cristo é o primogênito de entre os mortos, ele tem o foco de explicar para a gente algo muito grandioso. E todo crente precisa entender essa verdade e esse termo. Sabe por quê? É a maior esperança de nossas vidas. Sabemos que primogênito, dentro do contexto amplo agora da Bíblia, ou seja, quando a gente olha lá para o Antigo Testamento, onde nós temos muita menção sobre isso, esse termo ele é aplicado para designar o primeiro filho de um casal. Então, o primeiro filho, ele era chamado primogênito. Na cultura judaica, esse primeiro filho, ele recebia até mesmo uma porção a mais de herança do que o outro, ou outros mais novos. Ele tinha maior autoridade e diversos privilégios. E por que isso, presbítero? Ele era melhor? Não, ele tinha uma responsabilidade. E a responsabilidade era de substituir o pai
na liderança da família. Esse é o significado, então, mais usual, mais comum da expressão primogênito dentro da Bíblia Sagrada. Mas será que tem alguma coisa a ver esse significado com a aplicação que Paulo faz para Jesus Cristo? Mais ou menos. Eu fiz essa pequena pincelada para você entender o termo e entender como que o apóstolo Paulo utiliza para Cristo. Veja, quando o texto fala, ou quando Paulo explica ali, que Cristo é o primogênito de entre os mortos, ele vai apontar não para um nascimento humano aqui, embora Cristo tenha nascido para nos salvar. Ele não está apontando para um primeiro filho de um casal, né? Mesmo Cristo tendo sido ali o primeiro filho de José e Maria. Mas não está falando que Jesus ia substituir o pai em caso de morte, não. Mas Paulo está apontando uma verdade muito maior. Está apontando para Cristo como o primeiro que morreu. Preste bem atenção nessa parte. O primeiro que morreu e que venceu a morte definitivamente. Sim, então o objetivo do apóstolo, o foco do apóstolo aqui é ensinar o quê? Que a ressurreição de Cristo, que a vitória sobre a morte de Cristo foi a primeira nesse sentido. Desse jeito, ele foi o primogênito a resolver a questão da morte, a vencer totalmente. Tá, presbítero, mas o que isso tem a ver com a gente? Preste bem atenção. Essa vitória de Jesus Cristo sobre a morte abriu caminho para quê? Para a nossa vitória também. Por isso ele é chamado de primogênito de entre os mortos. Qual que é a ideia? Está indicando para a gente que outros vão também vencer a morte. E quem são esses outros? Nós, servos do Senhor Jesus Cristo. Ele foi o primeiro a realizar essa grandiosa obra. Ele teve a primazia nisso. Ele resolveu. Ele tem a primazia em todas as coisas. E também a morte foi resolvida pelo Senhor Jesus Cristo para nos dar uma esperança. Por isso, nós que estamos nessa terra, passando muitas vezes dificuldades, dores, né? Tenho certeza que você tem as suas dores, os seus medos, as suas angústias. Mas esse texto aqui que diz que Cristo é o primogênito de entre os mortos é a nossa esperança. Jesus destruiu esse inimigo que é chamado na Bíblia de o último inimigo. 1 Coríntios 15, 26 diz o seguinte: o último inimigo a ser destruído é a morte. Então veja, todo o contexto aqui da palavra do Senhor vai mostrar então que Cristo resolve o problema com esse inimigo que veio por causa do pecado, a morte. Cristo morreu e venceu a morte. Ele é, então, o primogênito, o primeiro a realizar isso. E nós somos os próximos. Nós somos aqueles que também ressurgiremos com Cristo em total vitória no último dia. Entendemos, então, que Paulo deseja demonstrar a grandeza da glória do Senhor Jesus Cristo em todos os aspectos, ok? Tanto de quem ele é, do que ele fez na sua obra e na forma como ele fez. Ele foi o primeiro a fazer todas essas coisas e ele foi aquele que fez com primazia, com excelência, de forma perfeita. Jesus venceu plenamente cada etapa de sua missão e, vindo em forma humana, nos trouxe a esperança, essa é a palavrinha, de que junto dele, ou seja, se nós cremos nele, se nós entregarmos nosso coração a ele, nós também, como ele, seremos, cada um a seu tempo, vitoriosos também sobre a morte que virá sobre todos nós. Todos nós morreremos por causa do pecado. No entanto, todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, porque ele foi o primogênito de entre os mortos, estão salvos e com a vitória sobre a morte garantida. Então, meu recadinho para você, se a gente não se vê aqui nessa terra, nos vemos no céu, porque o Senhor Jesus venceu a morte e eu também, e você também que crê no Senhor, vencerá a morte para a glória de Deus. E para a gente continuar aprendendo cada vez mais, já que a gente está falando de Jesus Cristo, olha essa fala interessante. Jesus disse que falava por parábolas para as pessoas não entenderem e serem salvas. Jesus não queria que as pessoas entendessem a sua palavra? Vamos analisar esse versículo aqui nesse vídeo. Acesse, espero você nesse próximo vídeo. Fica com Jesus.